amor delas é imensurável. Não importa se é dia ou noite, nem a idade que os filhos têm. Uma das principais preocupações que sentem é saber se eles estão bem. Se dormiram, se comeram, se tiraram boas notas na escola, se vão conseguir entrar na faculdade. O tempo passa, mas não diminui o bem-querer que acumulam pelos filhos. No próximo domingo vamos comemorar o dia delas. O vosso dia, mãe. E quem são essas mães portuguesas? São mulheres que conciliam a maternidade com o trabalho, que se dividem para equilibrar os desafios da carreira profissional e dar atenção às crianças. De acordo com dados de 2016 do estudo Society at Glance, a taxa de emprego entre as mães de Portugal, cujos filhos têm até 14 anos, é de 75%. Em comparação aos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, as mães portuguesas são quem mais trabalham. Segundo outra pesquisa, desta vez da Pordate de 2021, o número de mulheres e mães trabalhadoras é de 2.400.000, metade da população empregada no país. 88% delas trabalham para alguém, 8% por conta própria. Quando falamos dos setores, mais de 80% estão empregadas nos serviços, quase 16% na indústria e 1,6% no setor primário, ou seja, na agricultura e na pesca. Mas como dar conta desta jornada dupla, se calhar tripla, quando se incluem as tarefas de casa? É importante deixar claro que nem todos os dias vai ser possível executar tudo com êxito. Por vezes, a criança reclama de falta de atenção, demandas do trabalho ficam para o dia seguinte, a casa permanecerá suja por mais de uma semana. Pode acontecer com qualquer mãe. No entanto, algumas mulheres conseguem dar uma pausa na carreira, seja para se prepararem para a maternidade, durante a gravidez ou mesmo depois de os filhos nascerem. Foi o caso de Chelsea Thomas, uma blogueira de moda australiana que aos 36 anos decidiu parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Eu tô saindo dessa bela e grande comunidade que já me deu tanta alegria, amor e apoio durante os últimos 8 anos. Eu decidi fechar as portas do blog e abrir uma outra porta que é muito empolgante. Ela tinha começado o blog quando o primeiro filho havia completado 10 meses de idade. A ideia era dar dicas de roupas bonitas e baratas para as mulheres. O que ela não esperava é que tivesse um grande sucesso. Ultrapassou 100.000 seguidores e, quando menos esperava, estava a trabalhar das 7 horas da manhã à meia-noite. Com o nascimento da segunda filha, tornou-se impossível conciliar a rotina de mãe e trabalhadora. Quando o filho mais velho tinha 8 anos, tomou a decisão de se dedicar apenas à família. Quando as crianças eram pequenas, eu relutei muito em ser uma mãe ativa. Eu matava um leão por dia. Acabei descobrindo que era muito puxado. Eu descobri que jamais conseguiria fazer tudo para ser perfeita. Não era assim que as coisas funcionavam. Eu sou o exemplo de mulher que tentou ter tudo. Mas nem todas as mulheres possuem condições para parar de trabalhar. Muitas têm no trabalho a única ou a principal fonte de renda da casa. Então, como lidar com os filhos e o trabalho? Um dos pontos necessários e muito importantes é ter rede de apoio, ou seja, pessoas da família, amigos, a quem essa mãe confie deixar a criança por algumas horas, enquanto conclui alguma demanda.
A depender da idade, os pequenos também conseguem ajudar em casa com simples missões, como dobrar o lençol da cama, guardar roupas que estão a secar ou regar as plantas. O facto é que, independentemente de a mulher ser uma mãe que trabalha ou não, tudo vai depender do estilo de vida que se leva e das condições socioeconómicas que se tem. Não há um modelo ideal. Não existe certo ou errado. Que tal tirar a semana para refletir sobre essas questões e se cobrar menos? Nem sempre precisamos fazer tudo perfeitamente, seja em casa ou no trabalho. O foco é fazer o melhor possível. Você tem feito o seu? Este será o tema em debate no programa de hoje. Por isso, ligue 21 368 008 e participe em direto. Queremos saber qual é a sua opinião. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto aqui pelo Unifé TV, o canal da família, através das operadoras NOS 187, a Mel 185, a Vodafone 211 e para o mundo através da internet, o nosso site unifetv.pt. Também temos a aplicação do Unifé TV Portugal. Você pode inclusive fazer o download dessa aplicação e enviar nos seus grupos de família, grupos de amigos, informá-los que o debate público já está no ar e hoje trazendo um assunto muito importante. Vamos falar das mães. Haja vista que no próximo domingo comemora-se o Dia das Mães em Portugal. E nós vamos falar a respeito delas que têm desenvolvido, têm desempenhado um papel excelente na nossa sociedade, não apenas como mãe, mas como esposa, como profissional, como gestora do lar. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui as nossas convidadas no programa de hoje, que vão nos ajudar a falar muito sobre isso. Temos a senhora Kátia Santos, que é recrutadora, temos também a Monique, que é analista de pessoas e cultura, e também pelo Skype temos a Camila Macedo, que é médica, pediatra, ela está conosco também conectada pelo Skype, daqui a pouquinho vai falar muito a respeito desse tema. Eu quero já abrir as linhas telefônicas para você, telespectador, para você, internauta, poder participar do tema de hoje. 21-836-8008, você pode ligar agora. Mãe, é possível conciliar os filhos com uma carreira profissional? O que a senhora, o que você pensa a respeito desse assunto? Eu já quero me dirigir aqui à senhora Kátia, que é recrutadora. Muito boa noite mais uma vez. Boa noite, Chelsea. No momento de avaliar os profissionais, de recrutar, ainda há preconceito, ainda há algumas barreiras que impedem uma mãe, por exemplo, de alcançar um posto, de ter uma profissão, né, deliberada. Como é que é isso aí? Conta pra gente. Antes de mais, deixe-me só agradecer o convite, mais uma vez estar aqui convosco. É com muito gosto que estou mais uma vez aqui. Obrigada pelo convite. Sim, de facto, não posso mentir. Nem vou fazê-lo na minha profissão, infelizmente, todos os dias ou muito frequentemente. Sim, as empresas ainda têm esse estigma, preferem homens, muito pelo estigma de podermos engravidar, podermos tirar uma licença de maternidade de muito tempo. Vamos estar muito tempo fora da empresa, isso vai implicar que outra pessoa... Quanto tempo uma mãe normalmente, né, ela tem o direito? Sim, hoje em dia podemos dividir, portanto a mulher pode dividir com o pai, portanto existe a possibilidade de se dividir a licença, a mulher pode não tirar a licença na totalidade, pode ser flexível. A esse ponto, eu, por exemplo, no meu caso, tirei pouquíssimo tempo, na altura achava que ia voltar a trabalhar, portanto depende um bocadinho daquilo que a mulher no momento quer fazer. Há mulheres que efetivamente querem tirar sozinhas a licença, mulheres que partilham com homens. Hoje em dia tenho um colega meu de trabalho que está a fazê-lo, portanto a mulher tirou metade, ele está a tirar a outra metade. E isso hoje em dia vê-se muito mais a acontecer. De facto, o homem gosta e quer participar cada vez mais da educação das crianças e então acaba por usufruir dessa licença. Mas isto é uma coisa recente, Gerson, não é uma coisa que aconteça há muitos anos para cá. Portanto, eu sou da geração em que quem é que ficava em casa connosco? Era a mãe, não era? Quem é que fazia o almoço? Quem é que nos levava à escola? Quem é que preparava os lanches?
Não era o pai, era a mãe. Não é? Era a mãe. O pai chegava à casa ao fim do dia para jantar connosco, quando não chegava tarde, não é? Logicamente. Portanto, eu sou dessa geração ainda. Agora, o que é que acontece neste momento? Neste momento ainda há esse estigma de não, eu não vou contratar uma pessoa que daqui a um mês engravida ou daqui a 2 meses pode engravidar e depois vamos ficar cerca de um ano sem ela. Do momento em que acontece a gravidez, já se tem o direito, por exemplo, da licença depois de quanto tempo de gestação? É assim, hoje o que acontece muitas vezes pode haver o risco de uma baixa médica, por exemplo, se for um trabalho com esforço físico, por exemplo, a mulher não aguenta ou tenta, não é? Nós tentamos, claro que sim. Mas depois há 1001 maneiras das empresas conseguirem de alguma forma dispensar, infelizmente. Ainda há muito, então. Ainda há muito, sim. Temos aqui a senhora Monique, que é mãe, também profissional, teve que dar uma pausa. Contem um pouquinho como é que foi. Primeiro, boa noite, obrigada pelo convite. Eu tenho um filho, o Ian, ele tem 2 anos e 10 meses. Eu precisei pausar, na verdade, devido à minha vinda para Portugal. Estou cá há 6 meses. E eu não imaginei que seria tão dificultoso conseguir uma creche para ele. Então, eu moro em Alhandra, eu e meu esposo perseguimos toda a linha de Sintra, procurando creches públicas ou particulares, né, privadas, e não conseguimos vaga. E como não tenho nenhuma rede de apoio, somos nós 3 cá, eu, meu marido e o meu filho, eu precisei ficar com ele em casa, e aguardando ele atingir os 3 anos para iniciar no pré-escolar, que será em setembro. Ele tem 2 anos. Ele tem 2 anos e 10 meses. Como é que você está encarando isso? Olha, Gelson, não tem sido tão fácil porque eu trabalho a minha vida inteira. Então, o único período que eu me vi sem trabalhar foi justamente no período da licença maternidade. Mas trabalhas. Isso. Que eu passei 5 meses, né? Eu estava ainda no Brasil, então são 5 meses, 4 meses do período de licença, mais 1 mês de férias. Então, passei esse período cuidando, né, exclusivamente dele. E depois eu voltei ao trabalho, pois tinha uma rede de apoio. Sim. Então, confesso que não tem sido tão fácil. Graças a Deus, o trabalho do meu marido tem sido o suficiente para suprir as nossas necessidades cá, mas o que pesa para mim mesmo a gente acaba se sentindo um pouco inútil, mesmo trabalhando bastante. Eu acho que a mãe, ela trabalha até mais quando exerce só essa função, né, de mãe, de dona de casa, do que quando tem um trabalho e cuidar da casa e do filho. Normalmente as mães, quando tem uma carreira de sucesso, elas terceirizam o trabalho de casa, né? Contrata babá, contrata alguém para fazer as compras, pagar os compromissos, enfim. Nós vamos falar muito sobre isso ainda. Temos também a Camila Macedo, que está pelo Skype, ela é médica pediatra. Me dê imagens, por favor. Ela pode falar com propriedade porque, segundo aqui informações, tem 2 filhos, né? Um de 5, um de 7, está grávida de 4 meses. Boa noite, seja bem-vinda, senhora Camila. Boa noite, obrigada aí pelo convite a participar. É isso mesmo, eu sou médica pediatra, estou no plantão, inclusive. A gente está vendo aí, está aí com os utensílios da profissão. Isso. E como é que concilia? Fala um pouquinho. Pronto, então, eu tenho 2 filhos, um de 7, um de 5 anos. O meu primeiro filho eu tive no último ano de faculdade, então eu estava terminando a formação em medicina quando ele nasceu. E eu não pude aproveitar a licença maternidade justamente por isso, porque eu estava começando a trabalhar com um filho, então eu precisava trabalhar para sustentar, né, a casa nova, a família nova que ia começar. Eu comecei a trabalhar, ele tinha 1 mês, eu acho. E eu acho que o que me ajudou aqui, na verdade eu moro no Brasil, minha família mora toda aqui, então o que me deu possibilidade de fazer isso foi a rede de apoio da minha família, principalmente minha mãe, minha cunhada também, me ajudando com isso. E quais são os principais desafios, doutora Camila? Os principais desafios que a senhora tem que enfrentar todos os dias? A senhora já está em Portugal há quanto tempo? Então, não, eu moro no Brasil. No caso. Mora cá. Eu ainda moro no Brasil. A senhora está de plantão, então, aí no Brasil. Está falando desde o Brasil. Isso, estou falando do Brasil. Agora entendi. Exatamente. Agora entendi. Ok. Pronto, minha família é toda daqui.
eu acho que o principal desafio é justamente você passar esse tempo fora de casa. Eu, por exemplo, hoje estou de plantão e emendo com a manhã, então são 24 horas fora de casa. E aí meus filhos, nesse meio tempo agora, eles já vão para a escola e tudo, passam um período fora de casa. Mas assim, você perde muito do acompanhamento, de poder levar na escola, de poder seguir, às vezes acompanhar até o grupo da escola para saber o que é que está acontecendo ou não. Mas assim, na medida do possível, eu tento estar o mais presente que dá com eles. A senhora já enfrentou algum tipo de preconceito por exercer a função que exerce, ser mãe de 2 filhos e agora grávida de um terceiro? Então, preconceito, pelo menos comigo, nunca senti não, sabe? Eu tenho algumas outras dificuldades, assim, às vezes para sair de casa, aí o menino se agarra em você e, não, mamãe, não vai, eu vou sentir muita saudade, me leve para trabalhar, eu estou grávida agora, então tenho ciúme, o único que vai com você é Lucas, que é o que está na barriga. Sim. Mas, assim, preconceito, pelo menos aqui comigo, eu não senti. Também como eu sou pediatra, então no meu meio eu tenho muitas mulheres trabalhando, são muitas médicas, então tem muitas pessoas nessa mesma realidade, de serem mães e trabalharem, dar plantão, ter que se desdobrar em 1000 para dar conta, né, de tudo. Que bom, né, que a senhora consegue conciliar. Tem esses percalços, mas são mínimos diante do sucesso que a senhora tem tido na carreira. Já exerce a função há quantos anos, doutora? 7 anos, que é exatamente a idade do meu filho mais velho. Gosta do que faz? 7 anos. Eu adoro, viu? Já me falaram para deixar plantão, fique só em consultório, é mais tranquilo, vai ter mais tempo. Mas eu gosto do vucu-vucu, da emergência, do consultório. Que bom. A gente fica feliz pela sua participação, sucesso no seu trabalho e muito obrigado pela participação aqui no debate público, tá bem? Tá bem, obrigada. Obrigado nós. Aí é um exemplo de superação, né? Ela fala com muita propriedade, alegria daquilo que faz e normalmente, de repente ela até já passou por situações, mas a vontade de ajudar é tão grande, o prazer com que ela faz as coisas é tão grande que palavras ou determinados gestos não faz muito caso, né, doutora Cátia? Bem, sim, neste caso tivemos aqui a sorte de ter alguém que não sofreu qualquer tipo de preconceito, e ainda bem, também provavelmente dado o peso da sua profissão, não é tão importante, e de tanta responsabilidade, também pode ter sido por aí. Quando nós falamos em preconceito ou em assédio ou em dificuldade no acesso ao trabalho, estamos a falar de outro tipo de setores e outro tipo de fábricas, empresas, etc. Não digo que na saúde não exista, óbvio que deve existir, com certeza, mas provavelmente a doutora Camila teve sorte no seu percurso e ainda bem que assim é, que fosse assim com todas nós. Não é? E quando não é, também temos que, como falávamos há pouco, a senhora falava também, a senhora se sentiu melhor e mais forte, mais bem preparada para o mercado de trabalho depois de ser mãe, né? Sim, também, sim, a maternidade muda-nos completamente, nós deixamos de ser quem éramos, e os pais também, não é só a mãe. Tornamos-nos melhores pessoas e melhores profissionais. Eu acho que sim, aprendemos a gerir tudo e aprendemos que conseguimos fazer tudo, coisa que achávamos que não. Mas sim, conseguimos fazer tudo. E eu acho que isso depois só tem vantagem no local de trabalho. Uma pessoa, quando é mãe ou quando é pai, a mim, como recrutadora, dá-me sinal que a pessoa tem responsabilidade em si e sabe gerir várias situações, é malabarista na sua vida. Pode exercer com mais excelência que faz, né? Sem dúvida. Daqui a pouquinho nós voltamos para falar com a senhora a respeito disso. Também aqui como convidada hoje a Monique, que está conosco, é mãe e também profissional, né? Vai falar muito a respeito disso. Por Skype está a Ana Gala, coordenadora do Serviço de Atendimento e Inserção da Associação Ajuda de Mãe. Me dê imagens, por favor. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao programa. Tudo bem com a senhora? Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. E aí, o que a senhora tem para nos dizer a respeito desse tema? O que as mulheres que estão lá em casa agora podem receber como orientação? Por exemplo, algumas que têm sucesso naquilo que faz, conseguem conciliar
papel de mãe, de profissional, mas nem todas são assim, né? Algumas têm alguma dificuldade e por isso é que surge uma instituição como a Ajuda de Mãe, não é? Que tem como grande objetivo apoiar as mulheres para que consigam organizar a sua vida e, ao mesmo tempo, exercer a sua função de mãe, não é? Conciliando a vida pessoal e a vida profissional. Para isso, nós disponibilizamos algum apoio, nomeadamente não só na procura de emprego, mas também depois ajudando-as em algumas situações em que o bebê possa ficar connosco enquanto as mães estão a trabalhar. A senhora percebe essa diferença quando recebe essas mulheres? É visível, né? Sim, portanto, nós iniciamos o acompanhamento durante a gravidez e fazemos todo o acompanhamento da mulher ao nível da formação parental e da integração no mercado de trabalho. Damos este apoio e, portanto, conhecemos bem as dificuldades e as fragilidades que elas vão tendo ao longo do seu percurso de vida. E a associação, ela ajuda também, dá algum tipo de apoio a mães que precisam ter o apoio, por exemplo, em deixar filhos na creche, tem dificuldade de encontrar? Essa associação também apoia nesse sentido. Exato. Nós temos dois tipos de serviço. O serviço do atendimento, em que existe um técnico que acompanha a mulher e que a ajuda a integrar na escola o bebê, na creche, e para aquelas mães que, como nós sabemos, nem sempre conseguem a integração em tempo útil, não é? Porque passam 4 meses, se houver um bebê que nasce em novembro, vai entrar para a creche supostamente em janeiro e em janeiro não há vagas. E para isso nós temos uma sala de bebés que dá apoio às nossas atividades, onde os bebés podem ficar até que a mãe consiga outra resposta. Não conhecia não, muito interessante mesmo. E de grande valia o apoio dado a essas mães, porque muitas não sabem ou não têm uma maturidade para lidar com a situação. Estão indo bem, focadas na carreira, focadas no trabalho, aí de repente isso é interrompido por uma gestação e essas mães não têm a maturidade de saber lidar com a situação. Então aí entra o trabalho da associação, que é muito importante. E olha, a gente agradece aí a sua participação e temos a certeza que esse trabalho ele vai crescer porque tem atendido a necessidade de muitas pessoas, de muitas mães, né? Algo a acrescentar? Dizer só que nós temos uma linha de apoio, que é o SOS Grávida, que no fundo qualquer mãe que nos queira procurar, qualquer grávida, nos pode ligar através do 21 386 2020 ou do 808 11 20 39. Portanto, que são duas linhas que a Ajuda de Mãe disponibiliza, que estão abertas de segunda a segunda, entre as 9h30 e as 11 da noite. E, portanto, no fundo, qualquer pessoa, qualquer grávida que nos queira procurar ou qualquer mãe recente, poderá fazê-lo através destes contactos. Te agradece. Muito obrigado, senhora Ana. Sucesso aí no trabalho, hein? Obrigada. Obrigado, obrigada. Nós vamos às ruas agora. A nossa repórter esteve nas ruas perguntando a opinião das pessoas e eu queria que você acompanhasse. Associamos a palavra mãe àquela que nos dá amparo e que é uma fonte de força. Mas será que no dia a dia a sociedade valoriza a mulher a partir do momento em que se torna mãe? Ou, pelo contrário, é colocada em segundo plano? Viemos à rua saber a opinião dos portugueses. O que é para si ser mãe? Eu acho que a melhor expressão é mesmo um coração fora do peito. Quando olho para o meu filho é assim que é outra vida que está ali, que a gente... As nossas esperanças perdidas agora estão ali depositadas. Acho que é amor, carinho, segurança. Mãe é tudo, né? É quem traz a vida, é um ser humano, então tem que ser tratado com o maior respeito do mundo. A mãe representa uma pessoa em quem confiar, em quem seguir o exemplo. E acha que a mãe é capaz de ter sucesso tanto como papel mãe e no trabalho como profissional? Com certeza, acho que hoje em dia as mulheres podem fazer qualquer coisa que elas quiserem e se propuserem a fazer. Sem dúvida, vivemos em tempos onde tanto o homem quanto a mulher merecem a mesma tratativa, seja em termos de salário, seja em termos de
de respeito em todos os sentidos. A mulher não é diferente do homem. Acha que não é posto nenhum entrave neste momento pela sociedade? Não, pelo menos a minha mãe, pelo que eu vejo nela, ela consegue tudo. E na sua opinião, qual é o segredo para as mães conseguirem conciliar isso tudo? É a força delas, não sei, a força de vontade. Acho que é muito jogo de cintura e força de vontade. E acha que é possível ser mãe e ter sucesso no trabalho? É difícil, muito difícil, dá trabalho, dá luta, porque depois há toda uma logística em casa, chegar a casa, há outra criança e não há apoio, mas tem que ser muito mais trabalhoso, mas sim, tem que ser. A verdade é que ainda existem algumas empresas que não contratam mulheres por ser mães, ou então despedem mulheres a partir do momento em que engravidam. O que é que acha em relação a isso? Eu acho muito triste, porque esses empresários lá na frente podem ter uma filha ou uma neta que precisam também de um trabalho, porque o universo é assim, né? Existe a lei do retorno. Então hoje o que eles negam para as mulheres, por exemplo, lá à frente podem negar para uma filha, para um parente deles, né? Então eu acredito que as oportunidades devem ser dadas a todos. É um objetivo que ainda tem que ser alcançado, né? Infelizmente nós sabemos que muitas pessoas não pensam dessa forma. Eu queria que a Monique falasse um pouquinho sobre a profissão que faz uma analista de pessoas e cultura. Como é que é isso na prática? Basicamente, eu sou analista de RH, né, de recursos humanos, porque no Brasil existem várias denominações, na verdade. Sim. Então, meu último cargo foi como analista de pessoas e cultura. Você avalia o perfil de cada um. Isso, eu era responsável, eu sou um RH generalista, então, desde o processo seletivo até todo o processo de admissão, de desligamento, de fazer as boas-vindas da pessoa, né, toda a integração dela com a empresa, as ações de endomarketing, enfim. Toda essa parte bem generalista mesmo, não tenho nenhum foco específico, então fazer um pouquinho de cada coisa na empresa. Fale um pouquinho dos pontos negativos da pausa que você teve que dar e dos pontos positivos, porque né, tem um ponto negativo. Sim. Claro que existem. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Bem, como ponto negativo, eu acho que a gente tende a se diminuir um pouco. Então, de achar que está sendo inútil, que não está servindo para algo. Mas para a sociedade, para alguém dentro de casa, para pessoas próximas? Para si mesmo, isso. Porque, por exemplo, eu acho que às vezes a gente sempre apresentamos uma pessoa, costumamos apresentar alguém e falar, eu conheço fulano do trabalho, eu conheço ciclano da faculdade. E de repente você é só a Monique, né? A Monique, mãe do Ian. Então, no início foi difícil. Um pouquinho frustrada profissionalmente falando. Isso. No início foi um pouco difícil, aquela rotina de apenas cuidar de uma criança, que demanda muito. E isso também passa a ser o ponto positivo, porque eu estou acompanhando o crescimento, o desenvolvimento, cada etapa do meu filho. Eu acredito que se eu estivesse trabalhando, eu perderia isso. Afinal, eu passaria, no mínimo, 8 horas do meu dia dentro de um escritório. Então, ou se eu tivesse, mesmo se eu trabalhasse no modelo remoto, né, no teletrabalho, eu não estaria dando atenção para ele. Então, esse é um ponto muito positivo. Eu pude acompanhar todo esse desenvolvimento dele e desde que viemos cá para Portugal, que somos só nós dois ali no dia a dia mesmo, porque meu marido está trabalhando. Então, tem sido incrível você poder... Aprendendo muito. Isso, vivenciar o crescimento de um ser humano. Que forte, né? É incrível. Nós temos também pelo Skype a Bárbara Lins, ela é jornalista e empreendedora. Me dê imagens, por favor. Ela já está conosco. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, professor Jess, tudo bem? Tudo. Boa noite a todos. E a senhora já passou por algum preconceito a nível profissional? É mãe, né? Acredito que é mãe também. Quando anunciou a gravidez, por exemplo. Isso, exatamente. Eu trabalho em diversos meios, diversas atuações.
E assim que eu fiquei grávida, uma das minhas funções, que é ser mestre de cerimônias, algumas empresas achavam que era demais para mim, assim, para ficar muito tempo em pé, ou então que não achavam interessante, e aí decidiram até com um termo que era assim, para não te desgastar, para você não ficar tão cansada, a gente vai te deixar um pouquinho descansar nesse período de maternidade, enquanto na verdade era realmente não querer que eu exercesse aquela função grávida, né? A gente vê que tem mudado Palavras muito, bonitas, né? Algumas empresas já têm aceitado. Exatamente, Usa um discurso exatamente, bonito. mas para dispensar, para dispensar pelo fato da gravidez. Mas assim, algumas empresas já têm aceitado mais, assim, e é curioso porque quando a gente estava planejando a gravidez, meu marido e eu, a gente sabia que talvez a gente perdesse algumas fontes de renda, assim, exatamente por ser uma apresentadora que estava grávida, a gente não via muitas nessas condições, a gente pensou que não ia ter tantos. Eu continuei tendo convites, mas realmente uma parte delas não foi por uma questão de cultura, de não ter uma visibilidade muito de mulheres grávidas naquela situação. E a mesma coisa no mercado de trabalho depois com o bebê, né? Que administrar tudo isso fica muito mais difícil. Mas hoje, fazendo uma comparação, uma avaliação, a senhora acredita que uma mãe, por exemplo, consegue produzir mais, como nós falávamos há pouco aqui no estúdio, consegue hoje enfrentar, né, a sua profissão, né, com mais excelência? Fala um pouquinho sobre esse depois. Porque o filho já tem quanto tempo? Filho ou filha? Tem quantos anos? O filho, o João, ele tem 7 meses. E assim, com 1 mês de gravidez, como eu tenho uma empresa, uma startup, eu já comecei a voltar a trabalhar, a participar de algumas reuniões, e desde então, assim, a gente tem mudado, as mulheres têm conseguido conciliar, e eu acredito que muito por causa da rede de apoio. A rede de apoio tanto da família, dos amigos, mas a rede de apoio paga também, com babás, então eu tenho conciliado muito o meu trabalho como sócia fundadora de uma startup de tecnologia, graças a tanto o trabalho de babás e quanto o trabalho de famílias que ficam com o meu filho mais pertinho ali de mim, para eu poder acompanhar, até como a Monique disse, né, que ela falou assim, que é bom viver essa primeira infância junto com seu filho. Então, assim, eu faço questão de estar perto, mas eu preciso trabalhar. Então, eu fico ali, aí vem mamar, depois eu devolvo lá para eles ficarem cuidando, colocarem para dormir, e depois continuo trabalhando. Tem sido muito mais fácil, a gente tem tido uma aceitação maior, a gente tem conseguido isso graças a rede de apoio, mas algumas situações ainda são complicadas. Nesse exato momento, eu estou no Rio de Janeiro participando do Web Summit, que é aí de Portugal, e eles não permitem que um marido ou uma babá e a criança vá com alguma mãe para lá. Eles estão tentando mudar isso, mas já é um empecilho, ou seja, eu preciso apresentar a minha startup, eu preciso apresentar o meu negócio, sou eu que apresento, sou eu que falo, sou eu que faço parte dos pits, e eu não estou conseguindo levar o meu filho João. Então, graças a Deus, eu tenho meu marido que é super parceiro, tá ficando com o João, eu tiro leite para o meu marido oferecer na mamadeira, e a gente vai tentando conciliar essas várias funções de mãe, de empreendedora, mas não é fácil, tem sempre esses percursos, como um evento desde grande porte, que já se posicionou falando que numa próxima edição vai ter um espaço para as mulheres que são mães e querem continuar amamentando e perto seus filhos, mas que hoje não tem. E aí a gente tem que fazer um malabarismo, tem que fazer uma série de ações diferentes para conseguir continuar trabalhando. Que bom, que bom. Acredito que a sua participação ajudou a muitas mulheres agora que talvez estavam desanimadas, se sentindo também inferior, frustradas em relação à profissão. Elas agora já sabem que podem se adaptar, podem conciliar, podem sempre, né, dar um jeito, como você tem feito. Tem encontrado também apoio aí no marido, em rede de apoio, né, como você falava, babás, etc. Muito obrigado pela sua participação, Bárbara. Sucesso aí no trabalho, tá bem? Eu que agradeço e parabéns por trazer um assunto tão importante para a nossa sociedade. Parabéns, obrigada. Nós é que agradecemos. Nós temos aí uma notícia, coloca por favor, Patrícia, que é o aumento da licença parental do pai, aquilo que nós falávamos no início do programa. Daqui a pouquinho, então, quando estiver preparado, coloca pra gente. E aí, doutora Kátia, o que ela falou faz todo sentido, né? Sem dúvida, sim. Mas não deixa de ser extremamente interessante estarmos a falar de um evento como o Web Summit. Sim. Um evento desta envergadura e não permite que o filho, o bebê,
que ainda está a ser amamentada acompanha a mãe. Estão a ver? Um exemplo claríssimo deste evento que temos aqui também em Lisboa, que move tudo o que é empresas de tecnologia, não é? E grandes nomes vêm a estes eventos e logo aí temos um exemplo claro. Uma barreira, né? Por mais que nós falemos em vamos falar disto e vamos ser modernos e vamos modernizar as nossas leis e vamos ser mais abertos a mulheres, olhem aqui o grande exemplo. Na prática não é bem assim, né? E um evento como este, não é? Domingo vamos ter o dia 7, então o país para, né, nessa comemoração, nessa homenagem às mães. Temos também o Dia das Mulheres, né? É 8 de março, se não me falha a memória. Sim. Portugal? Sim. É isso? Em Portugal, sim. No Brasil, não sei. Também. Então, há uma homenagem para as mulheres, há uma homenagem para as mães, e todos sabem do papel fundamental que uma mãe exerce, né, que uma mulher exerce, não apenas a nível do lar, mas, poxa, sobretudo a nível profissional. As mulheres já provaram, né, que têm uma excelência, as mulheres já provaram que são tão capazes quanto o homem de exercer qualquer função. Sim. Qualquer função. Uma das profissões que eu vi muito em Portugal, que eu até me admirei quando aqui cheguei, é condutoras de autocarro, né? São muitas mulheres. No Brasil a gente não vê isso. Não é tão comum. Né? Aqui é muito comum e eu fico assustado. As senhoras todas elegantes, com aqueles Fica assustado. Então elas provaram já, é só um exemplo, né? Mas a gente tem isso na parte jurídica, a parte do ensino, na medicina, enfim, as mulheres já provaram que têm as mesmas condições e capacidades para exercer qualquer função na nossa sociedade. Nós vamos a uma matéria secundária e já eu retorno então mostrando essa notícia e também falando mais a respeito do tema. 218368008. Você que é mãe, você que é mulher, ou você que está aí contribuindo, é pai, é marido, quer falar sobre o tema, fique à vontade. Nós estamos aqui para debater esse assunto e a sua opinião é muito importante. Maternidade e trabalho, o preconceito com as mães no mercado. Mercado de trabalho ainda é rígido com mulheres que são mães. Dispensadas em 2022, 3 trabalhadoras grávidas e mães recentes por dia. As manchetes dos jornais não são à toa, é a realidade com a qual as mulheres que têm filhos têm de conviver. Ser mãe, além de cuidar das crianças, é também ter de lidar com críticas o tempo inteiro. É ouvir de várias pessoas que, depois da maternidade, se perde a capacidade para trabalhar, que vão prejudicar a carreira profissional e serem até menos produtivas. É escutar que, por terem que cuidar dos filhos, não vão conseguir cumprir o horário do trabalho. É ser eliminada de uma seleção depois do recrutador perceber que aquela mulher tem uma criança, ou até mesmo ser questionada sobre quem vai cuidar dos filhos quando eles estiverem doentes. Apesar das mães portuguesas estarem entre as que mais trabalham no mundo, elas ainda sofrem muito de preconceito e consequências negativas na área profissional, como mostra o jornal Diário de Notícias. Em média, 3 trabalhadoras grávidas ou mães recentes foram dispensadas por dia em 2022, segundo a Comissão para a Igualdade no Trabalho e do Emprego de Portugal. Isso quer dizer que cerca de 1.400 grávidas ou mães que estão a amamentar ficaram sem contrato de trabalho por falta de renovação, o que representa um aumento de aproximadamente 13% em relação a 2021. Outra pesquisa da Women in the Workplace McKinsey 2021 revela que menos de metade dos cargos de entrada nas empresas são ocupados por mulheres. Quando passamos para os cargos de gerência e diretoria, o número cai para 35%. Nos cargos C-Level, as mães são apenas 24%. Um cenário complexo que carece de conscientização por parte dos recrutadores. Mudanças são necessárias para que haja uma sociedade mais justa e igualitária. Você que é mulher e mãe já passou por esta situação? O que acha que pode ser feito para acabar com esse preconceito contra as mães que trabalham? Participe no debate público de hoje.
Nós temos a Adriana Tavares pelo Skype, me dê imagens, por favor. Ela é psicóloga, especialista em saúde mental e também psicologia hospitalar. Boa noite, seja muito bem-vinda, doutora. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que as mulheres, as mães lidam com essa situação? Por exemplo, a frustração de não fazer bem uma das coisas. Acontece isso? Demais, demais. Muitos dizem que quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Mas a gente vê que com a evolução, né, com o passar do tempo, as mulheres têm se cercado de informações e têm, a cada geração, melhorado nesse sentido, tentado aplacar a sua culpa, até porque quando as mulheres trabalham, elas se sentem mais potentes, no sentido de serem mais fortalecidas por garantir seu próprio sustento e o sustento da sua cria, né, de seus filhos, né? Dessa forma, elas se sentem menos desconfortáveis numa relação abusiva, né? A mulher que trabalha, a mulher que tem um certo aporte financeiro gerado por si mesma, né? Ela consegue, né, sair de uma relação abusiva e bancar seus filhos. Né? Por isso que é tão importante, né? A mulher... Uma independência financeira. Não se submete a determinados tratos ou a convivência inadequada com parceiro. É isso que a senhora diz. Quando há uma independência financeira, quando a mulher consegue desenvolver esse papel, ela se sente mais forte, mais capaz. Fortalecida. Isso. Ok. E as crianças veem isso nela também. Isso é importante também para a criação dos filhos, uma mãe mais forte, né? Mais senhora de si, né? Mais independente. E a independência financeira serve para isso também, né? Diante desse cenário, naturalmente as mulheres precisam ter uma rede de apoio. A senhora acredita que isso é fundamental? Essa rede de apoio que as mães procuram, que as mulheres procuram, é importante, é fundamental para ela conseguir ter essa potência ou potencializar, né, esse sentimento de independência? Inclusive dos próprios companheiros, né? Porque quem faz os filhos, né? Quem tem os filhos, a mulher não faz filhos sozinha, né? A mãe é sobrecarregada, né? Porque a função de criar, de educar, é do casal, né? Eles estando juntos ou separados, a responsabilidade pela criação de uma criança é do casal parental, né? Não é só da mãe. Então, de casa mesmo, né? A gente fala que é o ideal, mas para isso o feminismo está aí, né? A senhora já atendeu alguma mãe que quando voltou para a atividade profissional, voltou a exercer a função tempo integral, por exemplo, teve que deixar o filho numa creche ou com uma babá? A senhora já atendeu mães, mulheres que, de uma certa forma, manifestaram um sentimento de abandono, por exemplo? Porque, a exemplo da Monique aqui, ela já está há quanto tempo com o filho? 2 anos? 2 anos e 10 meses. 2 anos e 10 meses. Ela que sempre teve uma atividade muito intensa, nível profissional. Quando ela voltar, será que não vai ter esse sentimento de abandono? Ah, estou abandonando meu filho. Provavelmente. Não é aquela história, né? Não está abandonando, não. Vamos, né, criar essa rede de apoio, né? Planejar isso direitinho. As empresas deveriam ter creches, o governo devia ajudar mais a gente nesse sentido. Os homens também precisam apoiar a gente, né?
os nossos companheiros, né, precisam estar com a gente nessa luta, né, para a gente sentir uma lei mais aí que vai ser confortável. possível, né? Vai ser possível contribuir um pouco mais. A gente agradece a sua participação, doutora. Algo a acrescentar? Não, eu espero que tudo com sem exagero é benéfico, né? Nem muito trabalho, nem muita culpa, né? Uma dosagem certa, uma situação equilíbrio, né? ideal. O equilíbrio. Que bom. E uma indicação de literatura, deixa eu ver. Ambiciosa como a mãe. Como a mamãe. Olha. Tá certo. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade, tá? Até, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, né? Muitas vezes as mães, elas, quando têm que voltar à atividade... Sim. Isso aconteceu consigo, não? Sim, claro. Eu acho que todas nós passamos Estou pela em falta fase do com abandono. meus filhos, Sim. estou abandonando. Sim, sentimos saudades dele. Sim, sentimos, claro que sentimos isso, sim. Mas do que ouvi destas pessoas que tivemos na rua a ouvir, etc., acho que há aqui duas coisas muito importantes a reter. A primeira é a mesma força de vontade. Nós sabemos que como mulheres nós temos de trabalhar. Nós precisamos disto, precisamos de conciliar e fazer o equilíbrio. Amamos os nossos filhos, não é por causa disso que não os vamos amar ou que os amamos menos, digamos assim, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos de nos sentir realizadas. É óbvio que há mulheres que são realizadas, sentem-se realizadas sem ter filhos, nada contra. Sim. E há mulheres que se sentem-se realizadas apenas como donas de casa, portanto isto tem a ver muito com a personalidade de cada um. Muito pessoal, né? Sem dúvida. E por outro lado, o facto há outras que se sentem realizadas tendo 5, 7 filhos. Por exemplo. Mas isso também é super válido. Isso se é um objetivo muito pessoal. Claro que sim, claro que sim. Isso é super válido. É bom sinal, é sinal que estão a conseguir concretizar o seu objetivo. É exemplo da escolha de uma profissão, claro né? Muitas se sentem realizadas sendo enfermeiras, claro outras professoras, outras advogadas, enfim, é muito pessoal. Sem dúvida, sim. Mas acho também extremamente importante, acho extremamente importante a rede de apoio, o marido. Acho extremamente importante. Eu sou o que sou hoje por causa do meu marido, não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Ele puxa-me para ser melhor todos os dias, ele ajuda-me imenso com o filho e com a casa, não vou mentir que é muito importante isso. E quando isso não há, nós também sentimos essa falta. Portanto, o equilíbrio também vem do nosso parceiro e também vem de termos uma estabilidade familiar. Foi o que a doutora falou, né? Sim, sem dúvida. Ambos, né? Sim. Não é só a responsabilidade da mãe, mas também do pai. Isso nós não temos que deixar de fazer uma coisa para fazer a outra. Nós não temos que deixar de ser mães para ser boas trabalhadoras. Não temos que deixar de ser boas trabalhadoras para ser mães. É perfeitamente possível fazer as duas coisas. Não é por sermos mulheres. Os homens conseguem perfeitamente também conciliar tudo, não é? Conseguem conciliar ser pais e serem bons trabalhadores. Sim. É a mesma coisa, não é a questão de feminismo, nem sermos aqui feministas extremistas, não é isso. Não é feminismo nem machismo. Conseguimos fazer Fala, tudo. Monique, é isso? Está ansiosa para falar, então? Não, isso era justamente o ponto que a Adriana falou e que a Kátia, né, pontuou novamente. Infelizmente, eu digo infelizmente porque não deveria ser exceção, deveria ser a regra. Eu tenho um marido que é um super parceiro e ele é um pai incrível para o Ian. Sim. Então, desde a minha gestação, ele sempre foi muito parceiro. Ele sempre esteve comigo. Quando o Ian nasceu, foi até engraçado. Às vezes eu sentia raiva dele por vê-lo dormir enquanto eu precisava amamentar. Mas aí ele acordava, me fazia massagem nos pés, colocava o nosso filho para rotar, me trazia uma comida. Sim. Então, é sobre isso, sobre essa rede de apoio. Vir para Portugal foi uma decisão em conjunto. Então, eu sabia que provavelmente passaria esse período, né, esse ato, né, sem trabalhar. Isso. Isso então é importante também, a pessoa ter ciência daquilo que vai enfrentar, daquilo que vai vivenciar, novos desafios, né, novos horizontes, porque amanhã, daqui a um ano, por exemplo, nós vamos estar recordando, vamos ter memórias desse debate. De repente você já vai estar exercendo a sua função, o Ian já vai estar, né? É verdade, assim que a vida funciona. E apesar do meu marido ser o único provedor atualmente, ele não se isenta da responsabilidade de pai. Então, e também não lhe culpa. Não, de forma alguma. Então, isso assim, é importante. nós precisamos ter essa parceria em casa.
essa rede de apoio. Caso contrário, vai ficar ainda mais pesado em cima da mulher. Sem dúvida. Ela vai se sentir frustrada por não estar exercendo a função. Exato. E aí vem as acusações, né? Isso. E isso acontece muito. Nós tivemos um debate recente sobre a violência contra a mulher. Violência verbal é uma coisa assustadora. Sim. E em muitos casos fere, machuca muito mais do que uma agressão física. O poder das palavras, sim. Exatamente. Isso acontece muito no e aí entra o trabalho papel também. do parceiro, porque se encontra o parceiro que diz, olha, sou eu que pago as contas, você não me ajuda em nada, você não serve para nada. Imagina a esposa ouvindo essas palavras. Deve ser horrível. É muito triste. Vamos à notícia. Coloca aí, por favor, já que foi citado aqui os maridos, os pais poderem ajudar. Olha só, aumento da licença parental do pai. Foi o que a senhora comentou há pouco, né? Sim. A licença parental obrigatória do pai passa dos atuais 20 dias úteis para 28 dias seguidos. É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de 28 dias seguidos ou em períodos interpolados de no mínimo 7 dias. Nos 42 dias, é isso? Sim, pode intercalar entre pai e mãe. Nos 42 dias seguintes ao nascimento da criança, 7 dos quais gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir a este. O pai tem ainda direito a 7 dias de licença seguidos ou interpolados, desde que gozados em simultâneo. Quer dizer, com o gozo, a licença parental inicial por parte da mãe. Quer dizer, pode estar junto ali naqueles dias que são importantes. É esse o objetivo, para ajudar. Sim, muito legal isso aí. Em caso de internamento hospitalar da criança, durante o período após o parto, a licença suspende-se a pedido do pai pelo tempo de duração do internamento. Muito interessante, com certeza vai ajudar a muitos. Vamos às ruas novamente, nós temos mais entrevistas, vamos ouvir a opinião das pessoas. O que é que acha de muitas empresas não contratarem mulheres que são mães? Eu acho isso... Não acho isso bom, porque sei que... Seguindo a minha mãe, sei que ela, apesar de ter filhas e filhas, ela consegue estar 100% ao trabalho também e não acho isso correto. Eu acho que é um absurdo e é uma suposição muito grande de uma coisa que pode não acontecer e uma discriminação com essa mulher que está precisando de apoio, no caso das mulheres grávidas que são despedidas. Olham-nos com outros olhos. Até já cheguei a ir a entrevistas e na própria entrevista perguntarem-me se eu tinha intenções de engravidar. Isso é feio. Pois isso é um problema que realmente não se compreende lá muito bem, porque hoje em dia eu acho que isso não tem razão de existir. E mesmo em relação àquelas mulheres que, a partir do momento em que engravidam, são despedidas. Também não concordam? Casos desses, infelizmente, sim. Também há casos desses, infelizmente. Isso não se compreende realmente. Acho muito mal. Até porque nós somos super mulheres. Conseguimos fazer coisas ao mesmo tempo e conseguimos transcender-nos e chegar a tudo. E a parte profissional, para algumas de nós, pelo menos, é muito importante. Para mim foi. E, na sua opinião, acha que é possível a mulher ser mãe e ter sucesso no trabalho ao mesmo tempo? Eu penso que sim, eu penso que é possível compatibilizar as duas situações, desde que haja compreensão da parte dos patrões e que a legislação seja cumprida. Portanto, acho que sim. E, na sua opinião, o que é que acha sobre as empresas que não contratam mulheres por serem mães? Claro que tem de dar mais atenção aos filhos, tem de litar 50-50, mas sim, claro que sim. Acho que não. Acho que é muito possível dar conta de tudo e ter o mesmo nível de entrega em todas as áreas. Na sua opinião, qual é o segredo, qual é o truque para as mulheres terem esse jogo de cintura? Organização e estar bem com elas próprias, porque nós também estando bem, os nossos filhos vão estando bem, eles são uma esponja e acho que isso é fundamental. Olha aí, a criança falou, hein? Estava junto com... Também concordou. Quer dizer, as mães são vistas como heroínas, e é verdade, né? A mulher, ela gere o lar, cuida do filho, faz a comida, atende o telefone, até assiste novela. A mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, com excelência, e a gente tem visto isso. Realmente não tem o que discutir. O homem é mais centrado, é mais focado em uma coisa só, não que não consiga desenvolver outras habilidades simultâneas, mas não como a mulher. É indiscutível. Isso aí, eu tenho duas lá em casa, minha esposa e minha filha, naturalmente,
E a gente percebe isso. A mulher, ela consegue essa desenvoltura em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós temos a doutora Camila para considerações finais. Hein, doutora Camila? Quer dizer que a senhora só leva para o trabalho o Lucas, né? Os outros filhos ficam em casa, com ciúmes. Exatamente. Agora, na verdade, estou com a avó. Gestação? Não me recordo. Oi? Quantos meses de gestação? Não sei se a senhora falou, né? 4 meses. 4 meses. E as considerações finais aí, os conselhos que a senhora tem para todas as mães, mulheres que agora acompanham o programa. Então, veja só. É difícil, não vou mentir, não. É muito difícil a gente conciliar. Tem saudade, tem a questão de você realmente se sentir um pouquinho culpada, um pouquinho ausente, se cobrar demais. Mas, assim, é possível. Meus filhos, pelo menos ao meu ver, são muito felizes. São crianças que têm uma infância feliz. Me têm como referência de mãe, pelo menos acredito nisso. E assim, é um surto diário, né? A gente dá uma enlouquecida diária para tentar acompanhar tudo, mas eu acho que dá certo no final. Que bom. A gente, mulher, a gente consegue, se puder. Olha aí, as crianças estão gritando, estão chamando pela senhora. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade, tá bem? Tá bem. Obrigada, viu? Obrigado nós. Aí, pediatra de plantão, né? 3 filhos, hein? Meu Deus, vai ter que... Quando nascer o Lucas, vai ter que adaptar ainda de uma forma mais intensa esse cuidado. Papel de mãe, papel de profissional, papel de esposa, porque ainda tem papel de esposa, né? Não podemos deixar de falar sobre isso, né? Que também é um papel importante. O marido não pode ser deixado de lado, né? Tá casada há quanto tempo, dona Kátia? Eu tô casada há 5. 5 anos. E tem gerido bem também essa questão. Sim. Os filhos não interferem em nada. Não. Aliás, tem sido uma grande rede de apoio, não vou mentir. É óbvio que há mães solteiras, não é? Nós também temos que falar das mães solteiras que não têm companheiro e que conseguem na mesma e são excelentes profissionais. Não quer dizer que por termos um marido, vamos já, fica com o marido, os filhos e vamos trabalhar. Sim. Não quer dizer isso à partida. Exatamente, sim. Cada situação, uma adaptação. Sem dúvida. Cada situação exige determinadas decisões. É muito... E se tiverem os dois no mesmo foco, no mesmo objetivo, por exemplo, como o teu caso, não é? Que vieram os dois com o mesmo foco e estão os dois comprometidos com esse foco, o resultado só pode ser bom. Tem o vosso tempo, portanto, ele compreende a tua situação. Portanto, acho que é o exemplo claro de que o equilíbrio é fundamental neste sentido. Portanto, mas que sim, os maridos são extremamente importantes para o nosso sucesso profissional, eu acho que sim. Que bom. Algo a acrescentar, Monique? Não, eu concordo com tudo que você falou. Acho que teve esse ponto super importante, né, das mães solteiras, mães solo. E no mais, posso dizer que eu sou muito agraciada mesmo com a família, né, que eu tenho. E eu sei que essa minha situação é a situação atual, temporária, mas que eu tenho aproveitado bastante para poder acompanhar o meu filho, curtir ele, brincar bastante, porque eu sei que... ele vai ser grato a você também. Sim, espero que sim. Com certeza, sem dúvida. Porque quando voltar, eu acredito que a pulguinha da culpa, né, por deixá-lo na escola e ter que voltar para o trabalho vai acabar consumindo, porque eu acho que isso acaba sendo um pouco inerente à mãe mesmo, né? O sentimento de culpa. Também se não fosse assim, não seria mãe, né? Acho que sim. Mas acho que no final dá tudo certo. Eu acho que isso até é bom, né? É aquilo, fazer aquilo que aparentemente é ruim, tem sempre o lado bom. É verdade. E, de acordo com a situação, a mãe, a pessoa em si, ela tem que se adaptar, conciliar, superar. E eu tenho certeza que dias melhores virão para as mulheres, para as mães. Acredito que a nossa sociedade, diante de tudo que nós temos visto, diante de tudo que tem acontecido, também vai ter um olhar diferente para as mulheres, não apenas no Dia das Mulheres, não apenas no Dia das Mães, mas, sobretudo, no dia a dia, né? Porque a mulher tem um papel fundamental no dia a dia da sociedade. Nós temos o nosso inquérito no Unifé TV,
no Instagram. Coloca, por favor, aí as questões que foram colocadas. Vamos ver aí o que os internautas responderam. É possível ser mãe e ter uma carreira profissional? Olha aí, 93% diz que sim, apenas 7% diz que não. Temos uma outra questão. Só essa foi colocada hoje? Ok. Você pode enviar a sua sugestão de tema através do jornalismo@unifetv.pt e será avaliado o seu tema e, sendo pertinente, será tema aqui do debate público. Eu agradeço imenso a senhora Kátia, a disponibilidade, obrigada. Tá bem? O horário, a Monique. Muito obrigado pela participação de vocês. E a todos que estiveram conosco no debate de hoje. Talvez você, mãe, você, mulher, está aí triste, amargurada, estava aí sintonizando os canais, parou no debate público e você traz aí frustrações, decepções, desilusões, não soube gerir, não tem sabido gerir a situação que você tem vivido hoje. Eu quero dizer para você que existe alguém que não lhe abandona, que não lhe despreza e que valoriza você. Este alguém é Deus. E através da sua fé, através de decisões sábias, inteligentes, você vai sair dessa, você vai superar essa situação. Nós vamos ter uma programação muito especial agora com o Marcos Bueno. Ele vai estar atendendo todas as mães, todas as mulheres que precisam de um auxílio espiritual, um auxílio emocional. Se é o seu caso, se você precisa, você pode ligar no 21-836-8008, tá bem? O debate público fica por aqui, foi um prazer muito grande. Até uma próxima programação.